Tenho postado aqui no impressor alguns artigos sobre resolução para impressão. Resolução é um assunto que por algumas vezes é ignorado. Você só lembra de mexer na resolução se o seu processo fica muito lento ou se a resolução está muito ruim e a impressão não saiu como você quis. Se você ainda não leu os dois primeiros artigos, o primeiro que a gente colocou foi um trecho do e-book Solvente nas Veias e logo em seguida eu publiquei um artigo exclusivo, novo, com um infográfico explicando algumas medidas de resolução para você usar dependendo do tamanho do formato do seu impresso. Dá uma lida nesses artigos que ele vai ser uma base bem interessante. O que eu quero abordar nessa conversa, o assunto resolução, mais com o aspecto de produção. Quanto isso afeta a sua produção? Qual é o problema que um arquivo com muita ou pouca resolução pode afetar? Então, se você aplicar as dicas que a gente colocou junto com essa informação de produção, você vai reduzir custo. O primeiro problema de resolução que a gente se importa é quando justamente a resolução do arquivo é baixa. Isso é óbvio, você não consegue imprimir, não consegue produzir, e aí você ou redesenha ou demanda tirar uma nova fotografia, enfim, isso é fácil de resolver, todo mundo sabe resolver quando o problema de resolução ele é de baixa qualidade. Simplesmente manda fazer outro e pronto. O problema está quando você começa a utilizar arquivos com a resolução muito mais alta do que você precisa. O problema do assunto de resolução não é a baixa resolução nem a resolução demais, é justamente o caminho do meio. Qual é a sua resolução ideal que você deve aplicar para aquele arquivo? Se você colocar a resolução ideal para aquela imagem que você vai imprimir, o RIP vai processar apenas o tempo suficiente para interpretar todo o arquivo e vai gastar somente aquele tempo. E aí quando você manda resolução além do que o RIP precisa para gerar para aquele tamanho, ele vai passar um tempão interpretando e vai gastar tempo produtivo. Então, ao invés de você estar usando sua máquina para rodar novos arquivos, não, ela está lá parada, girando um tempão, lá processando um arquivo, 15 minutos para um arquivo começar a imprimir. Esse é o principal problema da resolução, é você achar esse ponto do meio, onde se eu baixar a resolução, o arquivo fica ruim. Mas se eu subir, não muda nada, porque eu já estou exatamente no ponto da resolução que eu preciso. Esse último artigo que eu escrevi, ele aponta algumas diretrizes para você tomar como resolução quando você vai exportar um arquivo em TIFF ou em JPG para impressão. Então, dependendo da distância focal e não é nem do tamanho do arquivo, que a resolução ela tem a ver com a proximidade da impressão para os seus olhos e não o tamanho do arquivo. No artigo eu falo que você pode ter um arquivo gigantesco, mas você está bem próximo a ele, então você precisa ter uma resolução muito alta. Esse é o ponto de partida, é isso que a gente tem que tentar sempre achar, sempre buscar. A dica que eu vou deixar nesse vídeo é que você pega aquele guiazinho de resoluções, começa a exportar baseado nele, se você não tem conhecimento de resolução, mas tenta também fazer resoluções mais baixas. Tenta achar o ponto ideal. E outra dica importante também é que nem sempre para um banner eu preciso exportar ele com 100 ppi. Posso exportar ele até com 70, 60, porque o que importa é se tem um textinho pequenininho ali no canto. Se tiver esse textinho pequenininho, o banner lá de 1 metro por 70, mas ele tem um textinho pequenininho, aquele texto vai determinar o quanto de resolução precisa, porque ele não pode sair serrilhado. Mas se de repente o banner é apenas uma fotografia com uma marca bem grande no canto, ali você pode baixar mais a resolução. Então você não precisa exportar com 100, você pode exportar com 80, com 70. Esse feeling de teste você vai começar a experimentar no seu dia a dia e ver, não, isso aqui não tem nada pequeno, eu posso baixar mais, posso deixar mais leve meu arquivo. Lembrando que eu estou falando só de TIFF e JPG, se você puder optar por fazer PDF em algum momento, é bem melhor em determinadas situações, e se você não tem segurança de fazer PDF, você pode continuar acompanhando o impressor, que a gente vai publicar material sobre geração de PDF aqui. Bem importante, e às vezes você não vai precisar baixar a resolução. Simplesmente você vai fazer o PDF e isso vai resolver. Por enquanto, se você salva em TIFF e JPG, aquele é o guia e a dica desse vídeo é que você pode baixar mais conforme for preciso. E essa vai ser a pegada do que a gente vai fazer aqui no impressor. Sempre colocar um assunto, esmiuçar ele ao máximo e trazer uma informação de grande importância para você que trabalha com impressão digital. Valeu, gente. Grande abraço para vocês. Até a próxima.